negócio, as finanças, o trabalho de cada um deles, fazendo se cumprir também a tua palavra, abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Em tuas mãos, Pai, está teu filho nessa noite, pastor João, que administrar a tua palavra, usa ele como instrumento em tuas mãos e fala com cada um de nós, para que possamos ser edificados pela tua palavra, que ele venha diminuir o Senhor, crescer mais e mais, e o teu nome mais uma vez ser glorificado. É o que eu peço, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Glória a Deus, amém, igreja. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 1. A graça e paz aos amados irmãos, a graça e paz aos irmãos que estão conosco pelo YouTube. Um abraço ao irmão Almeida e à sua esposa, irmã Eliane, que estão lá na Bahia, Santo Antônio de Jesus, se não me falha a memória, estão lá cultuando agora nesse momento ao vivo conosco. Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam, os irmãos também, tem muitos irmãos conosco. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: baixa só um pouco o fundo musical, deixa bem baixinho. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amém? Senhor Deus e Pai Santo e Poderoso, essa é a tua palavra que vamos falar nessa noite. Fala conosco, que venhamos diminuir, Senhor, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar. Eu vou continuar insistindo e persistindo com os irmãos amados. Culto de doutrina é um culto importantíssimo que nós não podemos de maneira alguma abrir mão de estar na casa do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre os falsos mestres e falsas doutrinas. Amados, nós cristãos, e quando eu falo cristão, eu falo nós, somos assembleanos, pentecostais. A boa parte de nós se deixa levar muito por falácias, por doutrinas, por profetadas. E muitas das vezes não é porque não conhece a palavra de Deus, é porque o coração é seduzido, entre aspas, pelo tal do Deus vai falar comigo. Eu esses dias até fiz um comentário, quando eu me converti. Eu ficava na rádio, e naquele tempo não era a Rádio Farol ainda, era a Rádio Melodia, não sei se vocês se lembram ali. E quando um pastor pregava, aí dizia: tem culto lá em Impioca. Eu pegava o carro e ia com a minha esposa lá para Impioca. Tem culto lá no Clima Bom. Eu pegava o carro e ia com a minha esposa lá para o Clima Bom. Tem culto lá em Atalaia, eu ia para Atalaia. Tem culto no Rio Novo, tem culto na Federal, eu saía com o carro. E toda vez eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus me dissesse algo, porque na mente de alguns cristãos, há um pseu na mente de alguns cristãos, que Deus, para falar conosco, tem que usar alguém de fora, ou tem que usar alguém que não me conhece. Isso é um engano. E nessa maneira de pensar, eu passei alguns anos de minha vida rodando e dando círculos, até eu entender que eu não
precisava me deslocar de um lugar para outro, nem ficar atrás do homem, para que Deus falasse comigo. Tudo que eu precisava era obedecer o que já está escrito na palavra. Tudo que eu precisava era colocar em prática o que a Bíblia já me diz. E se eu quisesse ouvir Deus falar, ou quisesse falar com Ele, a Bíblia diz que eu entro dentro do meu quarto, feche a porta, fale com Ele, porque Ele secreto, ou Ele vai falar comigo da maneira como Ele quiser falar. A gente vê no nosso meio que a igreja cai facilmente em palavras, e às vezes tem irmãos nossos que eles estão numa fé, mas eles ainda não querem correr para o mundo, para as coisas que o mundo oferece. E boa parte desses irmãos, eles acham que Deus vai levantá-los como estrela, como uma estrela está dentro no meio dos outros, e eles vão ser aqueles que brilham, se esquecendo que o Evangelho é renúncia. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, eu não estou falando que Deus não muda a história, eu estou falando que a gente vigie com tanta profetada que a gente tem nos dias atuais. E tem irmãos que ficam nessa ânsia: Deus vai falar comigo, Deus vai usar o vaso, e se esquece de viver uma vida de verdade com Deus. Eu, na última segunda-feira, lá no São Caetano, me chateei tanto lá na igreja. Como tenho ficado triste aqui. Não sei se alguém assistiu aqui o culto. Alguém assistiu? Ninguém? Ainda bem que eu não tenho fã, né, irmão? Aleluia, né? Ninguém viu, ninguém assistiu o pedaço do final, do começo ou do meio? No começo do fim. Então viu quando eu dei uma lapada na bateria da igreja, não viu? Viu quando eu dei uma lapada na bateria e eu disse: rapaz, não tem ninguém que se interesse. E eu disse até: de aprender nessa pirosca, de querer aprender a tocar essa. Aí eu falei aquela palavra. Aí também você diz assim: mas pastor, o senhor, sabe por quê, irmão? Eu estava sentado lá e eu me lembrei de vários momentos, como aqui na sede acontece, de que quando as pessoas querem algo de Deus, elas se passam por ruínas, por boazinha. Elas começam a fazer o certo porque querem alguma coisa. Eu já ouvi aqui muitas vezes: pastor, fulano está orando agora, pastor, está jejuando. Olha, pastor, fulano está consagrando, fulano está consagrando. Amém, que coisa boa. Olha, pastor, fulano agora é crente. Rapaz, né? Olha, fulano comprou uma Bíblia, agora está lendo. Fulano está pregando bonito, mas só até enquanto Deus abre a porta. Só até enquanto Deus muda o quadro, muda a situação, porque depois que a porta se abre, a pessoa se esquece dos princípios que aprendeu. A pessoa se esquece, e eu fiquei meditando nessa palavra, porque essa semana eu vou pregar sobre o falso profeta, meu irmão. Mas essa palavra aqui, ela está no óleo, talvez eu pregue ela na Santa Ceia. Primeira Epístola de João, capítulo 2, leia comigo, por favor, está bem pertinho. Se a sua Bíblia for igual à minha, é na mesma folha da Bíblia aberta. 1 João, a gente está em 2 Pedro, é só virar um pouquinho. 1 João 2, verso 3 e verso 4, que diz assim: e sabemos isto, ou nisto sabemos que conhecemos. Você conhece Deus? Quem conhece Deus aqui? Ninguém conhece Deus, ninguém teve intimidade com Ele, ninguém nunca sentiu. Os irmãos têm medo de levantar a mão, irmão. Só o diácono Aldo que conhece Deus, e a missionária Dolores, ninguém conhece mais. O presbítero Francisco também conhece, a irmã Raiane, só tem 4. E nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos, sem forçação de barra. As irmãs aqui no meio, qual é o primeiro mandamento? Se botar um grito para cantar aqui, grito, 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 grito,
Qual o primeiro mandamento, irmãos? Qual o primeiro mandamento? Não escute o pastor Raposo, o primeiro mandamento. É assim, irmão? Está escrito? Não ter. Olha só quem está respondendo, Natan Felipe. Primeiro mandamento: não ter outro Deus além. Qual o segundo? Não farás imagem de escultura. O terceiro, para sair comigo na fita. O quarto mandamento, as irmãs aqui. Vamos ler. Antes da gente ler o quarto mandamento, vamos ler aqui em Timóteo. Ó, me perdoe, mas eu vou ler o que a Bíblia fala. Eu não posso correr disso. É porque a igreja não está acostumada com pregação do pastor que pega a goela pregando, né, irmão? Não é assim, né, Francisco? O cara tem que chegar, né? E porque Deus, e ele passou, e ele chegou, e o Senhor está passando, ei, irmão, dá o mandamento. O cara está pregando, já morrendo, batendo no troço. Não é assim que o povo está acostumado, né? Se o cara falar assim, está com Deus, né, irmão? Fale, diga qual o mandamento, aonde Deus está passando, e ele vem. É assim, irmão, é todo mundo da glória, né, irmão? Não é verdade? Aí diz que o pastor está com fogo, né? Pastor dá fogo, será que é fogo ou é somente grito? Ou é fogo de palha? Né? O que é que a Bíblia diz sobre essa situação que eu acabei de perguntar aqui para o departamento Coluna de Betel? Me perdoe, nenhuma respondeu, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto mandamento. E eu vou perguntar mais adiante, que está os 5, mas vamos dizer aqui lá em Timóteo, lê comigo, por favor. Isso é o que a palavra diz sobre as mulheres. E eu aqui não estou querendo ser nenhum portador de nada contrário. Timóteo 3. Aleluia. Primeiro, segundo Timóteo, deixa eu ver se é o segundo 3. Segundo Timóteo 3. Por que assim não vai bater essa palavra? Verso 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Talvez as irmãs aqui não estejam com pecados, mas o coração desejoso de um monte de coisa. Eu quero que Deus dê isso, eu quero que a porta se abra, eu quero que isso aconteça, eu quero que o meu marido seja salvo, eu quero que o Senhor dê aposentadoria, eu quero isso, quero aquilo, e o coração está carregado. E quando tem algo cheio, fica difícil de você colocar mais alguma coisa, fica. Me diga se eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui nesse copo de água cheia. Eu posso acrescentar? Não. Eu vou fazer o que foi, tudo que eu botar aqui, além do que já está, vai esborrar, vai cair por terra. E por quê? Olha só o que é que vai falar o texto. Verso 7. Que aprendem sempre. É a primeira vez que eu pergunto sobre o mandamento, irmão? Não. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E por que não pode? Porque está cheio o coração de coisas que Deus não queria que tivesse. É que o coração está aberto para receber a palavra, e a mesma coisa que é com a irmã, é com os irmãos também. Era que o coração está aberto para receber a palavra, mas a palavra é ministrada, a palavra sai do altar, e não passa 1 ou 2 horas, a pessoa já se esquece do que foi pregado, do que foi falado, do que foi tratado. Porque na maioria das vezes, presbítero Francisco, as pessoas estão atrás de um show e não
não atrás de ouvir a palavra de Deus para ser liberto. Porque se o pastor chegar aqui e começar a falar mistério, e muitas das vezes o mistério não está vindo nem da parte de Deus, o povo canta, o povo da glória, o povo da pirueta, e não entende muitas das vezes nem aquilo que está saindo do altar. Foi o que o pastor João falou. Eu assisti um filme, eu já falei isso aqui umas outras vezes, que o cara era pastor e a repórter foi entrevistada, e ele disse assim: você quer ver que eu consigo passar a receita do bolo de banana que minha mãe faz e o povo ainda vai dar glória? E a repórter disse: eu não acredito. Ele disse: pode, porque eu vou passar a receita e o povo vai dar glória. Porque quando eles entram na sintonia que os falsos profetas querem, se esquece do que está aí no mínimo. E de fato, o pastor começou no filme, porque Jesus chegou na casa, e quando ele chegou, a irmã pegou uma vasilha com farinha, e aquela farinha, irmão, era só um pouco de farinha que a irmã tinha, mas ela pegou também um pedaço lá de banana, e começou a salpicar a banana, e misturou a banana com a farinha. A irmã pensou que não ia dar em nada, mas saiu um pão de glória. Deu glória por causa do bolo de farinha que a mulher estava fazendo. Está entendendo? Vocês não estão dando glória porque eu estou dizendo já não está o problema. Ô, não é? Porque eu já estou mostrando onde está o eu. E vem outro. Rapaz, eu não me esqueço nunca da cena. Aqui nessa casa. Minha mãe, que Deus aguarde. Quem estava nesse dia, irmão? Foi ou não foi o que aconteceu? Vem aqui na frente. Minha mãe, a irmã de irmã, o Batista, quem foi mais que estava comigo? Você foi um sim. O pastor disse: fica aqui que você vai ser curado agora. Olha, vem cá você mesmo, querido, por favor. Meu Deus. É minha esposa, viu? Eu estava filmando. Aí o pastor está lá, e minha mãe estava cá, e ele começou, Jesus está curando. E pai começou a alisar a minha mãe, já começou a ficar toda para lá e para cá. Aí passou a mão na irmã de irmão, que a irmã de irmão chega até assim, chega a se arrepiou. 20 anos sem se casar, irmão, sem levar um beijo. O pastor passou a mão nas costas dela, ela saiu toda assim. Até o Batista, irmão. Até o Batista. Ui, meu Deus. Eu estava ali sentado, eu digo: Jesus, eu não acredito no que eu estou vendo. Porque o pastor queria um show. O pastor não queria Jesus curando as pessoas, ele queria um show para tirar uma foto, para fazer um vídeo, para ficar na internet e dizer que ele era o cara. E mesmo assim minha mãe disse o quê? Disse: olha, venha o braço aí para procurar. Chega aqui um alívio na minha alma, sentado ali, eu disse: poxa, minha mãe também foi curada, não foi realizada, mas foi curada. Minha mãe saiu, foi para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava nas minhas costas. Eu digo: oxe, mas a senhora nesse instante não foi curada lá na igreja? Irmão, a que ponto às vezes chega a ovelha dela mentir e dizer que está sendo curada sem estar para agradar um falso profeta? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Amém. Se nós fôssemos ganhar prestígio com milagres, já aconteceu vários milagres aqui. Aqui, a irmã Joel outro dia mostrou a foto, não foi assim, da sua mãe, que chupou uma laranja lá no Mato Grosso. Se eu estiver dizendo alguma coisa errada, pode vir para mim, irmã. E ela ficou com a mão leprosa, não foi assim? E a gente oramos, ela, o pastor orou, e a mão da mãe dela ficou curada, mas eu não precisei fazer vídeo
Eu não precisei fazer nenhuma propaganda, porque quem curou ela foi Jesus. Mas, pastor, por que o senhor está falando dessa forma aí? Voltando ainda aqui ao tema, o quinto mandamento é qual? Honre pai e mãe. E Jesus fez o que com esses 5 mandamentos? E um, qual é ele? Deixa as irmãs falar. Os 5 primeiros mandamentos está resumido em quê? Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aí tem os outros 5. Fala agora os nomes, os outros 5. Espera aí, calma. 6. 7. 8. O 9. E o 10º. Esses 5 mandamentos estão resumidos em quê? Amar o próximo como a ti. Irmãos, esses mandamentos têm que estar vivos dentro do meu e do seu coração. Esses mandamentos não podem estar apagados. Agora, por que eu olhei para mim? Pega depois minha revistinha para dar irmão, para eu não esquecer. Eu lá no finalzinho com a irmã Severina. E o que é que acontece? Escuta bem. Olha só, eu tenho que falar isso. Eu vou deixar para falar na seca, aí ela vai estar mais cheia. Mas eu tenho que falar por que foi que eu me chateei. E nisso sabemos que não conhecemos se guardarmos os seus. Quem conhece a Deus? Aqui, irmão. Todo mundo conhece. Levantaram as mãos agora com mais força. A irmã levantou a mão e escondeu atrás da orelha ali. Conhece ou não conhece a Deus? Conhece ou não conhece? Agora deixa eu ver outro texto para a gente fechar com chave de ouro. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, quem vem para o mundo doutrina e sabe do que nós pregamos nessa igreja, existe a lei. Olha, igreja, me ajuda. Lei e a graça. Abaixo da lei tem o quê? Eu já falei aqui, igreja. Lei, graça. Abaixo da lei tem o quê? Preceito da lei. Muito bem, meu filho. E abaixo da graça, preceito da. O que é um preceito? O que é um preceito, igreja? O preceito é um ensinamento. Olha só, rapaz. O preceito é uma regra, uma ordem. É um mandamento. Olha só. É um ensinamento. E a igreja tem ou não tem doutrina? Mas por que os membros não obedecem na sua boa parte à doutrina? Mesmo sabendo que a igreja tem doutrina e que nós seguimos essa doutrina à risca, mas quando a gente vai ver, eles estão quebrando os preceitos dessa doutrina. A gente, como preceito de doutrina, o crente não deve andar na vaidade. Mas quando você encontra na rua na vaidade? Tem crente aqui, irmão, que até tem brinquinho pago agora. Isso é porque o altar não fala? Ou é porque a pessoa está dizendo que ama a Deus, mas não guarda seus mandamentos e está sendo achado como mentiroso? E por que eu me revoltei? Porque quando a pessoa quer a bênção, meu irmão bota uma cara de anjo, santifica, começa a jejuar, começa a ir para a oração, começa isso, mas quando recebe a bênção na mão, cadê o anjo? Cadê a santidade? E aí, Francisco? E isso é ou não é uma covardia com Deus? É ou não é, irmão? Vai para pensar. É ou não é uma covardia conosco, que somos pastores, quando a pessoa diz assim, pastor, Jesus falou comigo, eu agora estou ali na brecha, olha, pastor, e pai, e até tem uns até que começam a se santificar e começam a dar cacete nos outros. Você conhece desses? Mas só basta a porta se abrir, irmão. Só basta a porta se abrir. Eu sou chato porque
casa e daqui a pouco o telefone toca, a pessoa diz: está com saudade de mim. Mentira! Estava não. A pessoa quer que eu entre na briga dela, não vou. Pastor, estou com saudade do senhor. Tá, pastor? Tá não, Francisco. Meu Deus. Ninguém quer ouvir sua voz. Agora, irmão, menino. Nem a minha esposa quer ouvir minha voz, irmão. É desse jeito. Agora, todo lado da cama dela, ela se vira para um lado, se vira para o outro, fica com raiva. Daqui a pouco a gente fica lá com o avião, com o Natan, que a gente fica perto de mim. Mas sabe por quê? A pessoa quer que o pastor entre na guerra da pessoa, porque agora está precisando. Isso é sacanagem. Me perdoe minha linguagem, porque tem hora que não dá. Tem hora que não desce não aqui não. Engasga. Tem um quintal assim, rapaz, pelo amor de Deus, eu até mais vai. Hein, pastor? E a pessoa dá uma de Deus, cara, porque a palavra ministrada, os conselhos são dados, e está dizendo assim: não, estou certo. Tá, Deus, será que você está certo? Será que está certo? E eu não estou falando para depois dizer: o pastor não é radical. A vaidade tem quantos níveis? E qual o nível que a gente pega no pé? É o nível que a igreja me andar. Veja se eu pego no pé de quem anda realmente em seguida a regra. Nem me importa. Mas quando eu sou cansado, isso aqui eu vou deixar para Santa Ceia. Aí você vai entender por que eu disse: rapaz, sacanagem com a gente, o cara está ali, 29, 30, já morrendo, e está todo santo dia de uma coisa e outra, e a pessoa está nem aí, irmão. Se chega na igreja do bairro nosso, quem está no som, uma criança. Vem, pastor. Chega na igreja, quem responde com mais ousadia, com uma criança. Daqui a pouco a bebezinha neta do Francisco vai responder melhor do que os adultos. Porque em casa ela já começa a minha voz: pastor, ou não é assim que ela fala? É o pastor, pastor. Agora, escute bem: falsos profetas. O que é um profeta, igreja? O que é um profeta? Glória, Igreja Santa, vocês aprendem a palavra, não é possível. O que é um profeta? O mensageiro do Senhor. E por que eu estou insistindo, igreja? Porque se vocês encontrarem, se vocês encontrarem pela frente um TJ ou um adventista do século dele, bota você no bolso e bota ligeiro. E se encontrar até um caquimoseiro, porque tem caquimoseiro aí que conhece a palavra, mas é muito crente, bota no bolso. Se aqui na igreja, sair das portas da igreja agora e você encontrar um adventista dizendo assim: vocês estão pecando porque não guardam o sábado, o que vocês vão dizer em defesa? Eita, eu já ouvi o pastor não falar. Eita, me lembrei, pastor, me dá o zap aí, diz aí o jeito, pastor. Eu sou computador do ninguém, né, irmão? Eu já falei para o sábado não é um dia não, é Jesus. Né? Eu já falei para o padre, ele disse: E eles não ficam atrás, não. Eles vão pegar argumento, vão pegar e vão para lá. E se você não tiver argumento de guardar a palavra de Deus, você passa embaixo, irmão. Eu estou falando de biografia adventista, eu sei o que eu estou dizendo. Se você pegar um PJ aí que ele tem um pouquinho das escrituras dele, mesmo toca, se você não tiver conhecimento, ele não passa a perna. Pegar um mormon, ó. Agora escute: o profeta ele é o quê? Mensageiro de Deus. E se alguém disser: me prove na Bíblia que o profeta é o mensageiro de Deus, qual é o texto que você vai mandar para o pessoal ler?
Dá vontade de cantar essa musiquinha. Estão passando mal, porque não vem para a escola bíblica dominical. Estão passando mal, né, irmão? Está escrito onde? Malaquias, que capítulo e versículo? Malaquias 2,7, leia aí, quem pode ler para mim, por favor? Amado, nós temos que ter conhecimento da Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você e eu tenha doutrina. O culto que o diabo mais investe é esse aqui, ó, porque ele não quer que você tenha conhecimento. Pode ler. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para expulsar. Pois ele é o mensageiro do Deus do exército. É o mensageiro, é o profeta, é o mensageiro que dá a mensagem. Então, mas vamos lá. Quem nunca teve esse problema na igreja? Eu já saí do culto muitas das vezes passado. Com a mão no peito e dizer assim, mas Deus, como é que pode? A gente está na guerra, na batalha, na peleja, se santificando, e o Senhor usa a boca do teu servo, do pastor, para dizer para aquela alma cebosa que ela vai ser vitoriosa. Quem já ouviu aqui, a senhora assim diz assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Não estou julgando o irmão não, mas eu conheço aquele irmão fuxiqueiro, e o Senhor está usando o profeta para dizer que o fuxiqueiro que vai dar carro, vai dar casa, que vai abençoar e vai encher. Então quem já viu isso aqui dele? Hein, irmão? Ou você já saiu do tiriri da vida? Eu já. Eu disse, isso não é possível. Aquela irmã que eu militei ontem, ela estava rasgando todo mundo, o Senhor hoje está dizendo que vai dar uma casa. O Senhor está tirando onda comigo? Ou você já saiu da igreja assim? Nunca ninguém. Está na Bíblia escrito, irmão. Eu estou falando que está escrito, viu? Eu ri, rapaz, porque às vezes eu respeito muito o irmão, viu? Pensa no pastor que eu amo. Esse pastor João, eu vou trazer o senhor aqui para dar uns acordos no povo, porque eu tenho que escutar uma palavra dura, olha. Eu acho bom e acho ruim, porque eu só sei falar a palavra dura e não sei botar agora não. Né? É forte, né? Mas vamos lá. Amém, irmão? Quer que eu pregue como? No ritmo acelerado? Eu prego, porque o profeta, ele é o mensageiro de Deus na terra. Escute, é da boca de Deus que o profeta deve ouvir a palavra, e ele tem que falar aquilo que Deus quer, ele tem que dizer aquilo que Deus está mandando, é da boca do profeta. Mas eu posso pregar igual o bispo Macedo, sim ou não? Irmão? É porque às vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus e achando que Deus está usando o altar, eu estou falando, rapaz. Só que você está com o ouvido tampado. Você não está dando ouvido à voz do anjo. Aquilo que o altar está falando para você. Agora escute, por favor, quais são as características de um falso profeta, pastor. Eu tenho pelo menos duas para que você não caia mais nessas esparrelas, para que você não seja mais enganado por esses homens fraudulentos desse último dia. Sem eu dizer aqui, como é que alguém identifica o falso profeta? Oi? Eu não ouvi. Pelos frutos. Mas como é que você vai ver o fruto do cara numa pregação? Baseado na Bíblia, como é que você vai saber que aquela pessoa não está sendo usada por Deus? Sim, mas qual é a característica que a Bíblia me diz de um falso profeta? Biblicamente, para que eu vá lá na Bíblia e diga, batata, é aqui, ó, o que está fazendo ali é isso aqui. Qual? Hein, está vendo que é por isso que a doutrina é importante? Vamos lá, está na Bíblia. Vamos ler o texto de novo. E também houve entre o povo falsos profetas,
como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão completamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pois pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3: por avareza farão de vós negócio com palavras. O falso profeta quer ter lucro. Primeira coisa, quer lucrar. Ele não vai vir se não lucrar. Ele quer seguidor, ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer prestígio. Você não vai ver em momento nenhum Samuel atrás de fama, Ezequiel atrás de fama. Eliseu, quando cura Naamã vai com quem para Eliseu? Ele leva o que para Eliseu? Presente de ouro, roupa nova, fina. E Eliseu diz o que para ele? Me dá. O que é que Eliseu diz? Não, porque eu não posso receber nada daquilo que não é meu, daquilo que foi Deus que fez. O falso profeta, você conhece ele primeiro porque ele está querendo lucro naquilo que é de Deus. Você vai ver logo, porque me mostra um momento em que você vê Jesus esperando a multidão chegar para ele curar alguém, para aparecer. Quando Jesus curava alguém, Jesus dizia o quê? Não diga nada para ninguém. O filho do homem lunático caiu, o discípulo não pôde cuidar dele. Jesus se chateia: ó geração incrédula, até quando vou suportar vocês? Até quando eu vou ter que aguentar? Jesus fala isso. E a Bíblia diz que a multidão estava vindo, está no texto, Marcos capítulo 9, vamos ler, porque eu quero mostrar na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Aleluia. Nove 14, quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis? E um da multidão, Marcos 9, verso 17, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este homem quer que o apanha, despedaça e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse a teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda trazei-o. E trouxeram-lhe. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, então caiu em terra, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto. E ele disse: desde a infância. Leia comigo mais um pouco. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Verso 25. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Quando Jesus percebeu que a multidão, Jesus expulsa, seja saia. Jesus está atrás de fama, como a gente vê muito. Mas voltando para aqui para a questão dos falsos profetas, como é que eu conheço um falso profeta? 2, porque o falso profeta procura agradar a homem. Você vê um pastor que tem o mesmo chamado que eu, ou de qualquer outro, que fica com muita bajulação, possa correr porque Deus não está ali. Nenhum pastor precisa que outro fique bajulando. Eu não preciso que um profeta fique bajulando para dizer que eu estou pregando isso aqui, ou você não precisa. E quando você vê um profeta exaltando e bajulando homens, Deus não se faz presente. E prova na Bíblia, livro de 2 Crônicas, vamos ler, capítulo 18, verso 12. Eu conheço o falso profeta porque ele quer ter lucro. 2, eu conheço o falso profeta porque
bajular homens. Segundo Crônicas 18. E falso profeta não tem pena não, viu? Tem uma história aí na Bahia, que aconteceu, eu fui na Bahia, meu Deus. Ou foi Bahia, ou foi São Paulo, não estou enganado. Ou foi Mato Grosso, parece que foi Mato Grosso. A mulher era pastora. E eu não tenho nada contra chamar pastoral feminino, pelo amor de Jesus. Mas ela começou a olhar para um homem que passava na frente da casa dela para o trabalho. E ele passava na frente da casa dela à noite, ele pegava de noite. Toda 9 horas, era 8 e pouca da noite, passava na frente da casa da pastora, ela começou a paquerar o camarada, olha só. E o cara, como não deu atenção para ela criou uma história que foi violentada. Que o cara entrou na casa dela, encapuzado, tal, e foi violentado, e ela acusou esse homem que passava na porta da casa dela. O horário que ela disse que o homem tinha violentado ela, esse cidadão estava trabalhando na empresa porque ele trabalhava e largava de madrugada. Olha só. E ela mentiu para a família tomou atores, terminou matando o cidadão. E ele foi morto, porque a mulher cobiçou e ela era pastora. Outra situação que aconteceu na Bahia, agora essa situação toda que está acontecendo na internet. A pastora começou a bajular demais o irmão, e o irmão ia para lá, ela começou a ir para lá, e pagou o casamento do irmão, e aquela coisa toda, mas ela pagou dinheiro do irmão. Aí quando o irmão cobrou dela que desse mais privacidade, ela botou veneno para matar. Na comida, matar a família do irmão, porque ela queria ficar com ele. Segundo Crônicas 18, verso 12, vamos ler. E o mensageiro foi chamar Micaías, ou Micaias, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha só, todo mundo está dizendo que o rei vai vencer, Micaías. Diz a mesma coisa. Agrada ao rei Acabe, porque senão não vai ficar bom para tu não. Então o falso profeta procura agradar os homens. Qual é a terceira característica do falso profeta, pastor? 3, está na Bíblia. Jeremias 23, verso 15, 16 e 17. O falso profeta, aleluia, ele quer exaltar aqueles que estão errados dentro da congregação. O cara está no pecado, está fazendo as coisas erradas, e o profeta chega perto dele e vai dizer que Deus está abençoando. Quem já viu isso aqui acontecer? Então, esse é para aquele irmão que não dá um mundo numa broa, que a pessoa não acha nem na evangelização. Deus está dizendo que vai levantar, que vai fazer rodar a terra, que vai fazer não sei o quê. Ou você já ouviu isso? Vamos ler o que é que Jeremias fala sobre isso aí. Quem pode ler para mim, por favor? Jeremias 23, verso 15, verso 16 e verso 17. Agora, pastor, ele pode ter profecia na igreja? Pode, se não tiver profecia, mas cai. Eu estou falando de palavras que fazem o cara não mudar. Porque você imagina que já aconteceu aqui. Deus está aqui na igreja e saber que o cara é um nó cego dentro de casa, e o profeta dizer: homem, minha casa é pinto. Olha, você, rapaz, como é que Deus está se agradando dessa situação? Deus está vendo com as lágrimas. Olha, que lágrima de crocodilo. Pode ler. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhe farei beber água de ferro, porque dos profetas de Jerusalém
ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinai-vos vaidades, falam de divisão do seu coração, não a boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha só, irmão, o cara não ora, o cara não jejua, o cara não faz nada, o cara não evangeliza. Aí o profeta diz assim: Deus está se agradando de ti. Que Deus é esse? O Papa Fico, é? Qual Deus? Eu estava num culto aqui, eu fiquei só ligado. Deus vai fazer isso, aí irmão disse, aleluia. Só essa daí sabe alguma coisa. Porque o profeta está falando, mas está mentindo para fazer o coração de quem está buscando de verdade ficar entristecido. Se eu não tivesse conhecimento da palavra do Senhor, eu tinha travado há muito tempo, porque eu já vi muito isso acontecer em congregação. O cara é sem vergonha, pilantra, aí o profeta chega e diz: ei, Jesus está dizendo que vai abrir a porta, vai fazer você andar os quatro cantos e papai, PPP. Mas ultimamente eu não estou com paciência para nada. Estou falando sério. Um dia eu estava, ainda bem que o altar não era assim, já está purificado. Mas ele pregou aqui em 2 oportunidades em vigília. Tem uma palavra boa. Oxe, menino, você já tinha dado o pulo para bater no telhado. Ah, boa. Vai, prega. E se deixar, ele prega, ainda pega o bicho do tamborim, e sai marchando. Não estou dizendo que você não faça, não estou falando isso. Vai, faz aquele show, mas assim, vai. Aí um pastor já pregou aqui, me mostrou um vídeo dele, novo, se masturbando e mandando para as irmãs da congregação dele. Até a contadora que tinha aqui, ela gostou de ver, porque ele não saiu. Ela só morreu no coração quando eu descobri que ela roubou a igreja. Eu disse no telefone: sua bandida ladrona sem vergonha. Aí deu um infarto dela, morreu, porque roubou aqui, roubou um bocado de pastoreio, eu não fui ensinando tudo. E estava lá o cara se masturbando, foi. E se masturbando para a irmã do pastor. Que se fosse comigo eu ia lá e dava no morro dele. Eu dava no morro, não queria nem saber. Aí perguntei para o pastor: vai que vai fazer nada na igreja? Não. Eu acho que ele viu o negócio do carro e achou bom. Não, irmão, você pensa que os irmãos não saíram da igreja? Não? Eu cheguei à conclusão, me perguntando, eu estou sendo chato, meu Deus, que uma boa parte do povo de Deus gosta de ficar safado, irmão. Me perdoe. Aí foi esse dia, ele mandou quer ser meu amigo, eu digo: sacolar, marcha agora, põe aquele sem vergonha, não quero nem saber. Ou não quero nem conversa, não quero não. Eu não gosto de gente safado, eu não gosto. É por isso que às vezes eu dou uma rapada e eu fico com o Senhor, me perdoe. Eu fiquei na segunda-feira, fui deitado, Deus me perdoe, eu dei uma porrada lá na tua bateria, me perdoe. Não leva mal. Por causa dessas coisas que não dá para suportar. Não dá. Não dá para suportar você saber que o cara está ali errando, está fazendo errado, e você está lá deixando um cara que está ensinando o altar. Como se nada tivesse acontecendo. O falso profeta, ele fica profetizando para quem está errado, e quem está errado vai ganhar.
profeta chega dizendo: irmão, Deus se agrada. Assim diz o Senhor: continue pisando no pescoço da sua mulher, porque Deus está lá no céu dizendo: eita filho, mata logo ela. Está mentindo, está fazendo trambicar, está fazendo. Não, Deus está se agradando. Como é que Deus está se agradando nisso, pelo amor de Jesus? Agora vamos para fechar a tampa do caixão. Malaquias capítulo 2, por favor. É por isso que eu ganhei a fama de cajado. E eu não estou caçando pecado de ninguém, não. Está repreendido, meu irmão, eu na minha. Procurando resolver meus problemas. Não são poucos. Não é pouco, meu. Meu Deus, se eu pudesse não ter que me deixasse quieto, era melhor. Malaquias 2, quem pode ler, por favor, versículo 17. Deixa os irmãos lerem para ficar mais esperto na palavra. Eu vou ler esse texto e vou depois dar a palavra para tampar. Ainda não é a tampa do caixão, não, é só o caixão. Malaquias 2, verso 17. Quem pode ler, por favor? Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira cansamos? Segura aí. Se o Senhor está cansado, imagina eu, irmão. Sou feito de comedor de feijão. Pode levar. De que maneira cansamos? Vocês perguntam. Vocês não cansaram dizendo que todo prato do mal são bom aos olhos do Senhor, porque ele se agrada dele. E também a perguntar: onde está o Deus da justiça? Olha só, por isso que eu estou falando que quando você vê um falso profeta mentindo, dizendo que Deus está se agradando da vida de quem anda errado, você lembra desse texto. Que Deus está dizendo assim: o que é que vocês pensam de mim? Que eu estou fazendo mão de quem está fazendo errado? Não. Deus espera que a gente vá para a palavra dele aprender, irmão. E o que mais tem aí é falso profeta. O que mais tem? Está assim. Infiltrado de falso profeta. Você tira da raiva. Tira da raiva. Agora, pastor, então eu tenho que fechar os ouvidos? Não. Livre de Tessalonicenses. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Escute, para você não fazer nada errado. O que é que eu tenho que fazer? Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses 5. Versículo de número 19, 20, 21. Você tem que fazer isso aqui, não extingar o Espírito. Não é porque o cara está gritando, você tem que dizer assim: o Espírito Santo não está lá, e ele está às vezes, na maioria do momento está lá. Não apague, deixa a chama acender. Não extingar o Espírito. Não desprezeis as profecias, verso 21. Examinar tudo. Eu tenho que provar. Peraí, é o senhor que está aqui mesmo? É o senhor que está falando aqui mesmo? E eu tenho como provar em oração. Eu tenho como provar observando o fruto da pessoa, não. Eu tenho como provar olhando para a minha vida mesmo. Eu tenho daquilo assim: homem, agora da manhã você estava de joelho dobrado. Eu mesmo não, estava dormindo. Já menti por aí. Deus te viu! Dormindo com cana? O que não aconteceu com alguém aqui? Eu digo como você estava orando, a irmã dormindo lá no sono, já estava 1000 por hora. E o profeta disse: eu venho. E a irmã do lado disse assim: irmão, se o seu Deus está precisando usar óculos, viu? Foi quando saí, não. Porque a gente crente, discute bem. Nós crentes temos um certo lado de educação que a gente não, às vezes não diz coisa para não machucar. Mas a gente sabe, irmão, ou não? Acontece, a gente às vezes não dizer para não ficar ruim na fila, mas a gente sabe. A gente sabe qual é o irmão que dá fruto e que não dá na congregação. Sabe ou não sabe? Sabe, irmão. Quantas vezes não já saiu você pela rua ou eu, assim, meu irmão, estou precisando colocar nessas conversinhas, a vida dele toda troncha, ainda quer vir com o quarto do meu lado. Vai para lá, ou não diz.
Lá o irmão dando uma de crente, eu não sei a vida dele, como é, vai, irmão, fala para ele. Porque a gente sabe, a gente conhece as pessoas pelos frutos que elas produzem. Então, meu irmão, vigia, porque o que está em jogo é salvação. O que está em jogo é salvação. Não brinca não, porque o diabo nesses últimos dias não está brincando não. Mas não está mesmo. Imagina um presbítero, um pastor, um cara chegar e a gente cai nessas esparrelas. Para pensar. Irmãos, não é mais tempo de brincarmos. Não permita que ninguém roube de você a coroa. Amém, igreja? Amém, igreja? Ou vou só ficar pensando, eita, pastor, é melhor pregar. É melhor pregar de forma, igreja, mansinho, moderado, de forma explicada. Ou pregar assim. Irmão, está todo mundo pegando Deus. Amém, irmão? Todos estão pegando Deus. Não ouviram não, que eu falei? Amém, irmão? Vamos ficar pegando Deus. Não é? Eu já vi de todo jeito, irmão, não é, irmão? Pastor, o senhor veio fazer graça? Não, tem que mostrar. Tem de tudo, irmão. Tem, nem fala para dentro. Tem muita coisa. Só está faltando hoje em dia palavra. Palavra está faltando. Palavra está faltando. Senhor Deus, eu não vim para a tua casa comer louros, não. Eu vim para a tua casa me alimentar da verdade. Se o Senhor, meu Pai, quer usar quem quer que seja menino, seja velho, seja adulto, seja novo, para falar no teu nome, que seja feito conforme a tua vontade. Mas a mim me cabe o direito, Pai, de examinar as Escrituras, como os crentes bereanos faziam, para saber se aquilo que está sendo dito, de fato está escrito na tua palavra. Eu não digo isso, Senhor Deus, duvidando de ninguém, mas preservando a minha comunhão contigo, preservando a minha coroa, porque o Senhor me deu a mim a responsabilidade de guardar aquilo que eu tenho. Pai, Satanás não está brincando, Senhor, porque a tua palavra diz que ele se transforma em anjo de luz, e se fosse possível, Pai, até os teus escolhidos serão enganados. Então, Senhor Deus, derrama do teu Espírito para instruir a nossa mente, para não sermos confundidos, Pai, nesses últimos dias, de tanta enganação, de tanto mal, Pai, e de tantas coisas que não condiz com as sagradas Escrituras. Abre a mente, o coração do teu povo, Senhor, para compreender a tua palavra que é viva, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Pai, porque assim nós cremos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. E graças a Deus, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e Ele te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite